Boa tarde para vocês. Continuando o nosso estudo do livro de Atos, a gente vai agora entrar no capítulo 9. No capítulo 8, a gente viu que após a morte de Estevão, que foi apedrejado, no capítulo 7, começou uma grande perseguição na igreja primitiva. Então, foi como se uma bomba tivesse sido jogada na igreja, que não era uma igrejinha como as nossas, né, toda pequenininha, eram mais de 5.000 pessoas que se reuniam, pelo menos na última conta que a gente viu no capítulo 4, e eles se espalharam pelo mundo inteiro. E a gente viu que isso parecia ser uma desgraça, uma coisa super terrível para os cristãos serem perseguidos, mas foi uma maneira que Deus usou para cumprir o que Jesus tinha dito aos discípulos no capítulo 1, né? Porque quando eles fossem batizados, que eles sairiam em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra pregando o evangelho. Então, se eles estavam muito cômodos ali na igreja primitiva, né? Ninguém tinha necessidade, eles atendiam a todas as necessidades, tanto físicas como espirituais uns dos outros. Então, era uma comunidade super aconchegante e segura, né? Então, quando o evangelho começou a ser perseguido, eles se espalharam. Então, semana passada, nós estudamos Filipe, né, que foi pregar em alguns lugares, e estudamos a história de... Vamos voltar lá, no capítulo 8, do etíope, que Filipe foi enviado para explicar para ele o que ele estava lendo. Então, assim, é muito cheia de mistério misturado com determinação de Deus. E é isso que a gente não pode perder de vista, de perspectiva, como cristãos. A gente tem que saber que todos os eventos são determinados por Deus. Então eu vou sentar aqui, cruzar o braço e ficar quieto sem fazer nada, já que Deus determina tudo, né? Não, a gente não vê isso. Na Bíblia, através de toda a Bíblia, tinha a ação, né? Porque Deus nunca foi muito claro, né? Deus, quando chamou Abraão, a gente está lendo agora, ele falou: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão falou: tá bom. Ele não tinha ideia de onde que ele estava indo, né? Mas ele obedeceu a Deus. Pois a gente viu a história de José do Egito, né? Quantas dificuldades, quanta coisa ruim aconteceu com ele para que ele chegasse onde Deus tinha para ele. Então, a gente não pode parar de viver, mas a diferença de nós, os cristãos, é que a gente vive pedindo a direção e a sabedoria de Deus, né? A gente não vive baseado na minha própria força, no meu próprio conhecimento, porque eu vou fazer. Por isso que a gente, quando fala as coisas, né? A Bíblia mesmo fala, né? Quando você vai, eu vou viajar, se Deus quiser. A gente não pode esquecer de falar isso, né? Isso está na Bíblia. Por quê? Deus está no controle de todas as situações. Deus está no controle das nossas decisões, do destino da nossa vida, né? Então ele vai fazer. Agora, existem casos onde as pessoas simplesmente rejeitam ouvir a voz de Deus. E Deus, ele dá o livre-arbítrio. É uma escolha. Eu escolho seguir a Deus. Por exemplo, a gente tem estudado a Bíblia, né? Eu escolho aceitar o que a Bíblia diz como verdade. Eu escolho crer que Jesus é o Filho de Deus. Eu escolho crer que Deus é real, né? Outros escolheram, não acredito, não faz sentido. Então, isso é o livre-arbítrio, né? A gente não pode deixar de entender esse lado de Deus, que apesar de toda a onisciência, toda a onipotência, toda a onipresença, ele nos dá o direito de escolher. Ele quer que a gente escolha estar com ele, né? Como a gente já viu falar do amor, né, entre homem e mulher, ele tem essa ilustração do passarinho, né, com a portinha da gaiola aberta. Ele não quer voar. Por quê? Porque ele ama o dono, que cuida dele, que dá. Então, é isso que Deus quer. Ele deixa a porta aberta,
né? E a gente entra ou sai. Nós temos a porta fechada e nós temos que abrir a nossa porta. A dele está sempre aberta para nós, né? Então, hoje nós vamos estudar a história de Paulo. Até aqui, né? O nome dele é Saulo. E a gente não sabe exatamente quando que foi transformado, porque muita gente, Abraão, Sara, Israel, Jacó para Israel, todos a gente viu quando é que Deus falou, não, você já não vai mais chamar assim, seu nome vai ser esse. Com Paulo, não aconteceu. Então, eu estava estudando e tem várias teorias, né? Tem gente que fala que depois que ele se converteu e ele foi para pregar para os gentios, ele escolheu Paulo porque era um nome mais não tão ligado com o lado judeu. Então, eu não sei exatamente. Só sei que, de um determinado tempo, depois da conversão dele, todo mundo começou a chamar ele de Paulo. Então, eu não sei quantas de vocês conhecem Paulo, né? Saulo. Vamos conhecer Saulo primeiro, né? Então, hoje nós vamos ser introduzidos a Saulo. Então, a gente já viu nos últimos 2 capítulos que Saulo, primeiro, ele era parte do Sinédrio, né? Ele dá a entender que ele fazia parte daquele grupo de líderes religiosos, sacerdotes e fariseus, que eram o Sinédrio, que eram compostos de 71 pessoas. Então, a gente já viu que Paulo estava ali quando Estevão foi apedrejado, né? Ele aceitou, ele consentiu, ele apoiou aquela atitude, né? Então, ele era parte daquele grupo. Essa história é uma história de redenção mais linda que a gente... Vamos imaginar bem a pessoa de Saulo antes de Jesus e depois tentar identificar ele, a grande diferença que aconteceu, né? O início da vida de Paulo foi marcada pelo zelo religioso, né? Violência brutal e perseguição implacável à igreja primitiva. Felizmente, os últimos anos da vida de Paulo foram diferentes. Ele foi transformado e depois da conversão dele, dizem que ele viveu mais uns 30 anos depois. Então, depois da conversão dele, a vida dele foi assim completamente transformada para levar o evangelho em vez de perseguir. Quem foi ele? Então, o Saulo é um nome romano, nasceu em Tarso, na Cilícia, por volta do ano 1 ou 5 depois de Jesus. Isso a gente sabe porque está escrito lá em Atos, fala onde ele nasceu. Tarso não era um lugarzinho assim perdido, era uma cidade grande, era uma cidade populosa, né, de grande influência no cenário daquela cultura daquela época. Tarso ficava próximo da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cristão romano, Saulo era um judeu da dispersão. O que era isso? Eram os judeus que viviam fora de Israel, fora de Jerusalém. Então, dá a entender que a família de Saulo vivia fora de Israel, em algum lugar na Turquia, naquela área grega ali. Por isso ele falava grego. Ele era israelita circuncidado da tribo de Benjamim. Então, como é que a gente sabe isso? Eu coloquei aqui na Bíblia, se vocês quiserem investigar depois, vai procurar lá, porque esses versículos, nós não vamos lá porque vai tomar muito tempo. Mas é tudo assim, comprovando o que eu estou dizendo, tá? A Bíblia é importante a gente comprovar. Ainda bem jovem, Saulo foi enviado à Palestina para aprender com o rabino Gamaliel. Quem lembra desse nome? Gamaliel apareceu no capítulo 4 ou 5, onde eles queriam machucar, né, prender e matar Pedro, e Gamaliel falou, não, não vão ser assim tão rigorosos, né? Se o que eles estão falando, já apareceram muita gente falando de outras coisas, e com o tempo passou, se o que ele está falando é de Deus, vai permanecer, se não for, deixa que vai acabar. Então, esse foi o Gamaliel. Então, ele era uma pessoa tão importante que os outros líderes deram ouvidos a ele. Então, isso é muito importante a gente conhecer esses fatos, né? Por isso que, às vezes, os nomes, para a gente registrar. Então, Paulo foi discípulo de Gamaliel.
Paulo foi muito bem treinado na cultura e nas escrituras. Ele aprendeu sobre os profetas, sobre os salmos, sobre tudo relacionado às leis, né, do judaísmo. Saulo tornou-se um grande conhecedor das escrituras e todos os sinais apontavam. Então, eu já falei que ele era do Sinédrio, né? Saulo era zeloso por sua fé e essa fé não permitia concessões. Foi esse zelo que o levou ao caminho do extremismo. Então, a gente sabe que extremismo e radicalismo em qualquer área da vida não é bom, né? E é necessário um equilíbrio. Tudo que é extremo, você acaba não querendo ver o outro lado e acaba sendo uma coisa destrutiva. Então, Paulo era um extremista religioso. Ele achava que ele estava fazendo o certo que tinha que ser feito. Ele pensava estar prestando um serviço a Deus, e era o Deus, nosso Deus. Os judeus serviam ao nosso Deus. Só que eles tinham uma ideia de Deus diferente daquela que Deus queria que eles tivessem, daquela pela qual Jesus veio nos mostrar quem era o Deus que ele queria, do relacionamento íntimo que ele queria. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele mesmo disse lá em Atos 22, quando ele foi preso e os soldados queriam açoitá-lo, ele falou, mas vocês podem açoitar um cidadão romano? Aí todo mundo ficou assustado, porque não sabiam que ele era romano. Provavelmente, essa declaração de Atos 22 indica que a sua cidadania foi herdada do seu pai. Então, ele não é, ele é judeu, né? Mas eu estava lendo, na verdade, em Atos 22, eu vou até ler para vocês verem de onde que eu tirei isso. Atos 22, 28, porque às vezes a cidadania podia ser comprada ou por dinheiro, se a pessoa era muito rica, ou por algum serviço prestado. Então, aqui, em Atos 22, 28, diz assim, o comandante dizendo para Paulo, eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. E aí Paulo falou assim, não, eu não paguei nada, eu tenho por direito. Né? Então, aqui a gente vê que o direito dele pode ter sido herdado do seu pai, mas o soldado falou que ele teve que pagar. Então, Paulo, cidadão romano, e eu achei interessante, olha os privilégios do cidadão romano em Jerusalém, ou em Israel naquela época, porque Israel estava dominado pelos romanos, lembrem-se disso. E era isso que o povo judeu estava esperando o Messias que viria libertá-los dessa opressão. Era isso que eles queriam, né? E o Messias que veio estava querendo libertá-los da opressão interior, não da opressão de fora, né? Então, olha os privilégios. Eles tinham a garantia do julgamento perante César, então isso dava a eles uma chance extra, né, de explicar a causa deles. Eles tinham imunidade legal dos açoites antes da condenação, então eles não eram açoitados, não poderiam ser submetidos à crucificação, que era a pior forma de morte daquela época. Então, ele, como um cidadão romano, por isso que a gente fala que Paulo não morreu crucificado, né? Porque, como cidadão romano, isso não era, eles eram excluídos desse tipo de punição. Após a morte de Estevão, Saulo assumiu uma posição importante na perseguição dos cristãos. Então, a gente viu no capítulo 8, né? Vamos só ler aqui. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres. Então, esse era o Saulo que a gente conheceu aqui no começo de Atos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições contra os judeus. A raiva dele era tão grande que ele, inclusive, foi pedir, quando ele estava, a gente vai ler agora no capítulo 9,
ele tinha pedido aos sacerdotes uma autorização para sair de Jerusalém e buscar os cristãos que tinham se dispersado. Então, ele estava indo atrás dos cristãos que tinham ido para Damasco. Era o primeiro lugar, pelo menos falado aqui na Bíblia, que Saulo foi atrás dos cristãos, né, com uma ordem do sumo sacerdote. Era uma ordem oficial de trazer para ser julgado e até matar as pessoas que fizessem parte do caminho, ou que fossem cristãos da igreja primitiva. Saulo estava a caminho de Damasco com uma importante missão. Ele havia recebido a informação de que esses fanáticos, né, seguidores do caminho, estavam crescendo em número grande. Então, essa era a missão dele, sair para Damasco. Antes de lermos a primeira parte da história, eu queria que a gente pensasse um pouquinho na vida de Saulo. Então, a gente pensa assim, bom, apareceu de repente esse Saulo aos pés, lá vendo Estevão sendo assassinado, né? Foi a primeira vez que a gente escutou o nome dele. Sendo ele um sumo sacerdote, um estudioso das escrituras, né? Jesus esteve ali andando por Jerusalém, pela Judéia, 3 anos e meio. Seguramente, Saulo ouviu falar de Jesus. Não pode alguém... Jerusalém não era Jerusalém de hoje, né? Tão grande. Não tinha a população que tem hoje. Então, era quase impossível você viver ali sem ter ouvido falar de um milagre que Jesus fez, ou de uma discussão que ele teve com o sumo sacerdote. Os sumos sacerdotes estavam planejando matar Jesus e conseguiram, né? Então, isso é o que eu fiquei pensando quando eu estava lendo. Falei, gente, ele já tinha ouvido falar de Jesus, né? Ele provavelmente participou da condenação de Jesus. E agora ele estava atrás perseguindo aquelas pessoas que estavam falando desse Jesus, né? Mas, supondo que Saulo não estivesse por aí, estivesse viajando, né? Vai ver que foi num business trip em algum lugar, né? E perdeu todas essas maravilhas que Jesus fez nesses 3 anos e meio. Vamos supor que ele não estava lá, né? Pedro e João foram presos 2 vezes, que a gente viu relatado aqui na Bíblia, e durante o seu julgamento, durante o tempo que eles foram apresentados para os sacerdotes, eles deram toda a pregação do evangelho, eles falaram quem eram eles, o que eles fizeram, quem era Jesus, o que Jesus tinha feito na vida deles, que o que estava acontecendo ali não era nada que eles estavam fazendo, mas era o poder do nome de Jesus que estava atuando com eles, né? Então, Paulo tinha ouvido de Jesus. Então, aquela perseguição era, de alguma maneira, pessoal, né? Ele não estava perseguindo só os cristãos, ele estava perseguindo o Jesus que ele já conhecia de alguma certa maneira. Eu penso, né? Eu penso. É difícil para mim imaginar que Paulo não tivesse nenhuma ideia de quem era Jesus. Eu acho que ele sabia bem quem Jesus era, né? Mas, como muita gente conhece Jesus, tem os que odeiam e que não aceitam para nada, e tem os que falam, pode ser, tá verdade, mas também não quer nada com ele, né? Então, todos vamos chegar a um momento que a gente vai ver daqui a pouco nessa parte. Então, no momento que a gente vai começar a ler agora, no capítulo 9, a Bíblia diz que ele respirava ameaças. Eu fico imaginando assim, uma pessoa furiosa, bufando, né? Vamos lá buscar esses cristãos fanáticos, né? E foi nesse momento de maior, né, raiva, de fúria, que ele teve esse encontro com Jesus. Então, a gente vai ler, Ana Pires, lê para mim de 1 a 9, Atos 9, por favor. De 1 a 9 aqui. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali,
tanto os homens como as mulheres. Mas, na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Obrigada, Ana. Então, essa foi a história da conversão de Saulo. Agora, tem muita coisa aqui que a gente vai desmembrar um pouquinho, para a gente ter uma noção, né? Então, a distância entre Jerusalém e Damasco era de mais ou menos 240, 250 quilômetros. Então, não era... E ele ou estava indo de cavalo ou estava indo a pé, né? Então, não era uma viagem rapidinha. Vamos ali na esquina. Não. Ele teve muito tempo de bolar uma estratégia, de planejar onde ele ia começar. Ele já devia ter pistas de onde os cristãos se reuniam. Então, eu imagino que ele estava com todo o plano estruturado, né? E quando ele já estava quase chegando em Damasco, foi quando essa luz apareceu, quando o Senhor apareceu a Saulo, né? Então, de repente, quando tudo parecia tranquilo, ele já devia estar assim, pronto, já estou chegando, né? O pior já passou, porque era mais de uma semana de viagem, não era nem um dia, era longo para eles, né? Ou caminhando. E naquele momento, né, que ele já estava doido para chegar, para começar o trabalho dele, foi quando ele teve aquele encontro, quando, como diz em português, né, tremeu as bases, né? Porque foi toda uma coisa tão sobrenatural que não teve como ele duvidar, né? Então, ao escrever o livro de Atos, foi Lucas que escreveu o livro de Atos, pelo menos parte do livro de Atos, foi Lucas que escreveu. Então, Lucas interpreta a conversação de Paulo, de Tarso, com esse ato miraculoso, né? Quando esse encontro, em um momento em que o inimigo declarado se transformou em apóstolo de Jesus. Os homens que estavam com ele eles viram aquela luz, mas eles não viram o que Saulo viu. Aquele encontro era exclusivo entre Jesus e Saulo. Jesus é pessoal, Deus é pessoal, Deus não é um Deus de multidão, ele é um Deus de indivíduos. E Jesus queria um encontro íntimo e pessoal com Saulo. E ele quer um encontro íntimo e pessoal com cada um de nós. Será que você já teve o seu? Vamos pensar durante essa lição de hoje. Como eu mencionei acima, era impossível haver vivido em Jerusalém e não ter visto Jesus. Então, nem que seja de longe, Paulo deve ter visto Jesus. E quando essa luz apareceu, eu imagino que ele viu Jesus lá em cima. Né? Não foi só uma voz que ele ouviu, porque Jesus subiu na nuvem, ele subiu como pessoa, então não era difícil, né, dele ter visto Jesus e reconhecido Jesus lá no céu. A Bíblia não diz que a pessoa física de Jesus apareceu na visão, mas isso aí, a Bíblia é boa porque dá lugar à nossa imaginação, né? Então eu não vou falar que foi ou que não foi, é a minha imaginação. Eu imagino aquela luz e ele vê lá dentro do céu, né? Para que aquela experiência realmente chocasse a Paulo. Jesus disse para Paulo: Eu sou Jesus que você está perseguindo.
Então, Paulo perguntou, quem é o Senhor? Ele sabia que era uma coisa sobrenatural. E Jesus disse, eu sou Jesus. É a mim que você está perseguindo. Você não está perseguindo. Seu problema não é com os cristãos. Aqui, ó, é um problema entre eu e você. Né? Então, nós dois vamos conversar. Nós dois vamos aprender a ter um relacionamento um com o outro. Né? Saulo estava em estado de choque, cego e sem direção, teve que ser guiado por seus companheiros. Os companheiros viram toda aquela coisa que aconteceu, né? Mas não diz que eles entenderam uma conversa, sabemos que eles não viram nada, eles escutaram o barulho, mas eles não puderam ver o que Paulo viu. Ele havia recebido uma orientação. Qual que foi a orientação? Ele disse, levanta, o que diz? Levanta-se, entra na cidade e alguém vai te dizer o que fazer. Mais uma vez, né? A ordem de Deus não é muito objetiva. Vai para aquele hotel tal, ou vai procurar... Não, entra na cidade e lá eles vão te dizer o que tem que fazer. Eu imagino que eles, indo com uma missão, ele já devia ter reserva num hotel, alguma coisa assim, né? Numa hospedaria, e esses homens que o levaram, eu imagino que ele deve ter colocado ele lá num canto e deixado ele lá, né? Porque cego, né? Lunático, porque ele ficou completamente desorientado, né? Mas ele obedeceu à ordem de Jesus, né? Ele levantou e entrou na cidade. Ele ouviu a ordem de Jesus e obedeceu imediatamente, mesmo que ainda não estivesse entendendo, compreendendo exatamente o que estava acontecendo. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas ele obedeceu. E essa é uma coisa que normalmente acontece quando você ouve ou tem um encontro com Jesus. Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Eu não tenho mais essa como teve no Velho Testamento, que Deus falava e o povo escutava, né? Para mim, a voz de Deus vem através da Bíblia, através da oração, através de uma coisa inesperada que acontece. Ultimamente, eu tive uma experiência muito forte de ter certeza que Deus guiou uma coisa. Vocês sabem que eu estava bem triste logo depois do Thanksgiving, até a época do Natal, estava difícil, e eu orando, e eu não queria que Deus mudasse, eu tinha mudado a minha maneira de orar, eu não queria mais que Deus resolvesse a situação que estava me preocupando, eu queria que Deus mudasse o meu coração, eu queria que Deus trabalhasse dentro de mim, me desse sabedoria, me desse entendimento para entender o que era que estava acontecendo. E foi uns 2 ou 3 dias, ou 4 dias antes do Natal, eu não sei onde que eu vi, eu não sei onde que por que eu achei que aquele era um bom livro, mas eu cliquei no Amazon e comprei um livro. E esse livro chegou num domingo de noite, e eu comecei a ler, mas era exatamente como Saulo aqui, parece que escamas foram caindo do meu olho, coisas que eu já tinha lido, que eu já tinha estudado em estudo bíblico na igreja, em coisas de paz e de relacionamentos, mas parece que eu ainda não tinha visto claramente. Então, eu comecei a ler aquele livro e foi como, sabe, foi como assim, eu comecei a entender as coisas de uma maneira diferente, o que eu estava vivendo era no meu relacionamento com o JT, as coisas que me preocupavam, e eu comecei a ver tanta coisa que eu achava que estava fazendo perfeito, direitinho, e na verdade não era a maneira que eu devia estar fazendo, não era a maneira que para essa situação eu devia atuar. Então, eu comecei a ler esse livro, eu falei, eu tenho que acabar rápido, porque já vai chegar daqui 2 dias. E, assim, quando ele chegou aqui em casa, ele chegou com uma... Ele não estava tão bem, mas ele estava numa disposição de conversar. E eu não forcei nada, a gente começou... Eu falei, sabe de uma coisa? Eu tenho que te pedir perdão. Eu tenho que te pedir perdão, porque eu estou fazendo tudo errado. E aí, eu comecei a dividir com ele as coisas que eu tinha aprendido. E as coisas que eu queria mudar, as coisas que eu queria
fazer de uma maneira diferente, entender de uma maneira diferente. Aquilo, assim, o olho dele ficou assim, meio like, então, assim, para mim, foi assim, Deus colocou naquele momento, não sei como, não sei de onde, eu sei que ninguém me falou, não foi uma pessoa que falou, olha, lê esse livro porque é bom, senão eu saberia, mas Deus colocou. E esse livro foi usado na minha vida para abrir os meus olhos, para abrir o meu entendimento, para me dar sabedoria. Então, assim, é assim que Deus fala. E aqui Deus estava falando com Saulo. Deus estava falando com Saulo pessoalmente. Aqui foi a voz de Deus, mas hoje a gente ouve através da palavra, através daquele sentimento de paz, né? Porque quando você tiver um sentimento de angústia, de preocupação, de falta de paz, isso não é de Deus. Não é de Deus. Então, sabe, não fique muito tempo ali. É impossível, como ser humano, é impossível a gente ir pela vida sem passar por dificuldades, sem se preocupar, né? Mas não demora muito nesse lugar de ansiedade, de preocupação. Entrega para o Senhor, deixa Ele tomar conta, né? Ele tem o melhor para você. Saulo esteve sozinho, cego, sem comer e beber por 3 dias. Fico imaginando quantas coisas, né, passaram pela cabeça dele. Tantas perguntas sem respostas. Talvez repassando na sua mente todo o seu conhecimento das Escrituras, porque ele conhecia as profecias, ele conhecia tudo. Então eu fico imaginando assim, ele teve 3 dias sozinho, sem comer, sem ver, né? Então assim, foi um impacto muito grande. E ele talvez estivesse repassando as profecias sobre o Messias e começasse a fazer uma certa conexão sobre as coisas que ele conheceu e as coisas que ele viu e as coisas que estavam acontecendo com a igreja primitiva e como que estava sendo difícil fazer eles ficarem calados diante de uma coisa que foi tão impactante na vida deles, né? Então, vamos continuar. Joira, lê para mim de 10 a 18, por favor. Então, Saulo obedeceu e entrou na cidade e foi para o lugar que Deus colocou ele para esperar. Microfone. Tá difícil. Você não disse quem, Elsa? Você, Joira, eu falei. Ah, não ouvi. Desculpa. Eu não ouvi. De 10 a 18. Ok. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Este respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua direita e procura na casa de Judas um certo Saulo, natural de Tarso. Ele está rezando ali. E acaba de ter uma visão, a de um homem chamado Ananias, que entrou e impôs as mãos para curá-lo da cegueira. Respondeu Ananias: Senhor, já ouvi muitas pessoas falarem sobre este homem e todo o mal que tem feito a teus santos em Jerusalém. Além disso, ele dispõe aqui de plenos poderes recebidos dos sacerdotes chefes para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, pois ele é um instrumento escolhido por mim para levar meu nome diante dos pagãos, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deverá sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Irmão Saulo, foi o Senhor que me enviou a ti. Esse Jesus que te apareceu na estrada que tu seguias, para que recuperes a vista e recebas a plenitude do Espírito Santo. E improvisamente caíram dos seus olhos coisas parecidas com escamas e recuperou a visão.
Levantou-se e recebeu o batismo. Até aí? E depois de comer e beber, recuperou a sua... Em seguida... Não, tá bom. Até aí tá bom. Então, Ok. olha a perfeição. Deus... Primeiro, Jesus apareceu a Saulo de uma maneira impactante. Impactante, porque se não fosse assim, ele não ia... Ia ser difícil quebrar aquele homem tão zeloso das Escrituras. E olha, as Escrituras, gente, a Bíblia, ele era zeloso da palavra de Deus, né? Então, isso quer dizer, a gente pode, às vezes, se equivocar com as coisas que a gente lê na Bíblia. Por isso que é tão importante a gente... Eu quando coloco aqui, ó, eu ponho, olha lá naquele outro versículo, a prova do que está sendo dito, né? Porque Saulo era zeloso da palavra de Deus, mas Deus tinha mais para ele, né? Deus tinha mandado o filho dele para mostrar uma coisa nova, uma aliança nova com o povo de Deus, uma aliança nova que não ia ficar só entre os judeus, uma aliança nova que ia espalhar para os gentios e chegar até a mim e a você. Então, Deus foi e falou, chamou Ananias. Ananias era um cristão, como eu e você, que estava aí na sua casa. E Deus dá uma visão a Ananias e fala, Ananias, eu quero que você vá lá nessa casa, na rua direita. Deus deu para Ananias o endereço, né? Às vezes ele não dá, não, mas para Ananias ele deu, para não ter dúvida, né? Vai lá, porque nesse momento ele está tendo uma visão de que um homem chamado Ananias vai chegar lá e orar por ele. Então, foi no mesmo momento, os dois tiveram uma visão, né? Agora, interessante é que, diferente de Filipe, né? Porque Filipe, Jesus falou, vai lá, porque vai passar uma carruagem e você vai conversar com aquele eunuco. E Filipe foi. Aqui, Ananias falou assim, Deus, você está doido, né? Como se ele estivesse falando assim, sabe quem é Saulo? Ele está vindo aqui para perseguir e matar os cristãos. Está brincando comigo? Eu ir lá, eu me apresentar para falar com ele, né? Então, assim, eu acho tão interessante essa conversa íntima que Ananias teve com Jesus, né? Parece que, não sei se ele já conhecia Jesus de antes, ou se ele era um cristão novo, mas o que eu posso dizer é que ele tinha intimidade suficiente para questionar, né? E Deus não se importou. Olha o que Jesus falou. Não preocupa não, preocupa não. Esse homem foi escolhido por mim para levar o evangelho para os gentios. Então, Saulo não seria um evangelizador dos judeus. Pedro, João, os discípulos eram mais os que foram chamados para os judeus. Paulo foi chamado para os gentios. Por causa de Paulo, eu e você temos o evangelho hoje, né? Então, Ananias levantou e foi. Olha, eu achei tão interessante isso. Eu não canso de ler, né? No versículo 13 e 14, ele fala, Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas desse homem. Ele tem ordens para vir aqui e destruir, levar a gente preso e até matar, né? E Jesus, no versículo 15, diz, vai, este homem é meu instrumento. Deus pode usar as pessoas que a gente menos espera. Deus pode usar aquelas pessoas mais quebradas, mais aos nossos olhos, né? E eu acho que a história da Bíblia mostra para a gente que Deus fez isso muitas vezes para mostrar para a gente que quanto menos a gente vale como um ser humano, mais a gente vale para Ele. Por quê? Porque não é a minha força, é a força dele em mim. A gente tem mais humildade para reconhecer que eu não tenho nada, se não fosse por ele na minha vida. Né? Eu estou lendo a Bíblia também nesse grupo, por isso que eu estava começando a colocar em inglês, porque aí eu tenho que traduzir, eu tenho que fazer os dois, mas estou fazendo.
E as minhas duas vizinhas que estão lendo comigo são bem, não conhecem nada da Bíblia. E elas têm tanta pergunta, todo dia aquela chuva de perguntas. E uma delas, ontem, ela está assim, mas eu não estou entendendo por que Deus sempre escolheu o que não era o primogênito, né? E eu falei, não é sempre, né? Não foi todas as vezes, a maioria das vezes, ou algumas vezes, mas eu acho que foi porque o segundo ou o terceiro filho quase sempre eram menosprezados. Por quê? Porque o primogênito recebia a bênção, recebia dobrada a herança, né? Então o outro não tinha vantagem nenhuma de ser um filho simplesmente. Então Deus às vezes escolhe aquelas pessoas que ninguém vai imaginar, que ninguém vai dar nada por ela. São essas as pessoas que Deus quer usar. Né? Não, Deus também escolhe. Deus escolheu Salomão, que foi um homem, filho de Davi, né? que foi super bem sucedido e temeu a Deus, mas Deus escolheu Davi, que foi o pastorzinho que estava feio lá, sujinho, cuidando das ovelhinhas. Os irmãos nem quiseram mostrar, né? Depois Samuel falou, não tem mais ninguém aqui não, porque nenhum de vocês Deus escolheu. Deve ter mais algum, porque Deus me mandou nessa casa. Então, é aquele rejeitado pelos próprios irmãos, né, que Deus escolheu. Mesmo a gente viu com José, né, como Deus usou José. Então, a gente tem que ver, assim, Deus não discrimina, né? A gente tem que aprender a ver as pessoas e a ver o mundo nos olhos de Deus, sem discriminar porque tem ou não tem, ou fala assim ou não fala. A gente tem que aprender a ver as pessoas de dentro para fora, né? Não só na aparência. Então, aqui no versículo 15, Jesus disse a Ananias, ele vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. Não sei se eu ia gostar de receber essa mensagem. Não sei se Ananias falou isso para Saulo, não, mas foi essa mensagem que Jesus disse para Ananias. E, na verdade, a gente vai ver que não teve ninguém que sofreu mais do que Paulo pelo Evangelho. E ninguém que foi mais corajoso e mais incentivador. Hoje, a mensagem que eu mandei para vocês no grupo, para quem tem facilidade de escutar em inglês, é exatamente dentro de tudo que a gente está falando aqui. Né? Ele falou exatamente isso sobre Saulo, sobre a determinação dele, que ele foi perseguido, que nada foi fácil para ele, nada. A vida foi muito difícil, mas ele não teve nenhum regret, né? Ele não arrependeu de nada que ele fez pelo nome de Jesus. Ele sim arrependeu pelo que ele tinha feito antes, pela perseguição, pelos cristãos que ele matou, pelas crianças e mulheres que ele arrancou das casas, né? Porque serviam a Jesus. Paulo, a gente vai estudando, a gente vai ver que Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, né? Que ele tinha alguma coisa na vida dele, que ele pediu a Deus 3 vezes, para Deus remover, para Deus dar o livramento, e Deus não deu. Então, que ele disse, bom, a minha graça te basta, foi a resposta que ele recebeu de Deus. Então, você não tem que ter uma vida perfeita, você tem que ter a mim, né? E foi assim que Paulo viveu. Paulo viveu satisfeito. Chegou um tempo na vida dele que ele chegou a falar, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. De tanto que ele estava determinado a obedecer a Deus. Onde que eu estou? Na chegada de Ananias, foi a confirmação de que Saulo havia, de fato, conversado com o próprio Jesus, porque Ananias disse, Jesus me disse para vir aqui e orar por você. Né? Uma coisa que eu pulei aqui, que eu quero voltar. Quando Jesus falou para Ananias, mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Eu coloquei isso aqui porque às vezes a gente fica pensando, então é karma, né? Deus está punindo Saulo por tudo que ele já tinha feito. E eu não acredito nisso. Sabe? Meu Deus não é um Deus assim, vingativo, que pune as pessoas dessa maneira. Né? Eu imagino que
Saulo iria experimentar, como os outros cristãos daquela época, que nada nessa vida é mais importante e valioso do que servir a Deus e levar a mensagem salvadora de Jesus aos outros. Ainda que seja proibido. Hoje, 2021, existem lugares no mundo onde é proibido levar o evangelho. E existem muitos Paulos por aí, pelo mundo, colocando a vida deles e de suas famílias em perigo para levar essa mensagem. Por quê? Porque é muito mais prazeroso obedecer a Jesus, obedecer a Deus, do que estar vivendo numa casa confortável dentro de casa. Então, se Deus chamou, a gente tem que estar atento e ouvir, né? Ele era... Nem a própria vida tem valor sem Jesus. Né? Então, foi aí quando Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele falou: eu sei estar com fartura e sei estar sem nada. Sei estar confortável numa casa e sei estar preso, algemado numa cadeia, dentro de uma cadeia, numa corrente dentro de uma cadeia física, fria, sem lugar, sem um travesseiro para colocar a cabeça. Mas para ele isso não era um prazer, era uma honra servir a Deus, ser chamado para servir a Deus. Ananias teve que superar o medo e desconfiança para entrar naquela casa. Imagina, ele deve ter... Tá bom, ele obedeceu, mas eu não acho que ele falou, então tá bom, então eu vou. Não, eu acho que cada passo que ele deu para subir os degrauzinhos daquela casa deve ter sido assim, aquela... Ai, será? Né? Porque eu imagino que devia ter aquela certa dúvida, será que foi mesmo a voz de Jesus que me mandou aqui? Né? Até que finalmente ele chegou lá e encontrou Paulo exatamente do jeito que Jesus tinha dito a ele que ele estaria. Foi no momento quando Ananias pôs a mão sobre a cabeça de Paulo e orou por ele, que a sua cegueira física e espiritual desapareceram completamente. E ele ali recebeu o batismo do Espírito Santo. Saulo nunca mais seria o mesmo. Acabava de nascer de novo, um dos maiores evangelistas que o mundo cristão já conheceu. Lembra de quando Jesus conversou com Nicodemos e Nicodemos perguntou: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: você tem que nascer de novo. Mas como? Vou voltar na barriga da minha mãe? E Jesus falou: não, você tem que nascer espiritualmente. O novo nascimento é uma atitude espiritual, é do coração. É quando o coração e a mente e a alma toda se junta para falar, tá bom, eu aceito, eu reconheço. Né? E então, o Paulo ali tinha experimentado o que era nascer de novo. Então, vamos continuar. Quem está aqui na minha... Renata, lê para mim de 20 a 24, por favor. E logo, nas sinagogas, pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Saulo foi pregando. Continua. Não, no meu só fala isso. Começa no 19, então, vamos ver. O 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este a quem Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isto veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E, como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tornando de noite os discípulos
Tomando de noite, os discípulos o desceram, dentro de um cesto, pelo muro. Então tá. É isso? Até aí. Até 24, né? Isso. Então, gente, de perseguidor, Paulo agora passou a ser perseguido pelo nome de Jesus. Olha só que coisa, que transformação total, né? Olha, a gente tem que imaginar o que isso representou para ele, né? Imaginar a posição que ele tinha no Sinédrio, a posição que ele tinha com os líderes, e ele, aqui fala que ele passou alguns dias com os discípulos, então deve ter sido assim aquele momento de o que aconteceu, o que eu estou fazendo aqui, como é que eu vou fazer agora, e daí para frente ele ia nas sinagogas, ele ia lá no mesmo lugar onde ele tinha sido reconhecido como uma pessoa, um líder, e ele começou a pregar do mesmo Jesus que ele era perseguidor. Né? Então, o pessoal não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Né? Ninguém entendia, não é esse aquele que estava atrás dos cristãos, agora ele está aqui falando da mesma coisa? Não estou entendendo, né? A experiência de Saulo mostra claramente que a salvação é algo que Deus opera em nós. Tudo o que temos de fazer é reagir aceitando o seu chamado. Eu não posso conquistar a salvação com os meus esforços, minha boa conduta, minha caridade. Primeiro, é necessário esse encontro transformador com a pessoa de Jesus. Depois disso, todas essas lindas virtudes e qualidades virão em consequência da minha obediência. Para Deus é muito mais valiosa a caridade e a santificação por obediência aos ensinamentos de Jesus do que por querer agradar a Deus ou conseguir uma bênção, uma graça ou alcançar uma recompensa. Deus quer um sacrifício de adoração, né? Uma adoração voluntária, uma adoração, e a Bíblia diz, isso foi a coisa que eu mais fiz nesses últimos dias, né, que eu falei que eu estava, quando fico sofrendo e triste, o que eu mais fiz foi oferecer a Deus sacrifício de louvor, passar o dia cantando e adorando a Deus, entregando a Deus as minhas lágrimas, como que o meu coração estava triste, quebrado, sabe? Isso é sacrifício de louvor, é você não sentir que você tem muito para agradecer, mas você entrega para Deus o seu coração quebrado, você entrega para Deus a sua dúvida, você entrega para Deus o seu questionamento, né? E Ele está aí, disposto. São nesses momentos que a gente vê o poder mais forte de Deus agir dentro de nós, quando a gente se quebra e oferece a Ele sacrifício de louvor. A partir de agora, vou me referir a Saulo como a Paulo, né? Porque a gente ainda vai ouvir falar algumas vezes como Saulo, mas daqui para frente eu vou falar Paulo. Ana Chamon, você pode ler para mim de 25 a 31, por favor? Posso sim. Obrigada. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes o que ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Isso, até aí. Continua, Elce. Não, até aí. Um mais, até o 31. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos.
Todos, porém, o temiam. Ah, isso eu já li, né? Não, só o último, Desculpa. o 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Isso, obrigada. Eu queria pedir para a Mônica achar para mim, Mônica, 2 Coríntios 11, 32 e 33. Marília, acha para mim Gálatas 1, 13 a 18. A gente vai fazer um parêntese aqui, porque quando a gente escuta as histórias, né, a gente vê na Bíblia que, às vezes, tem contradições. Né? Alguém fala, mas tem contradição. Então, eu quero que a gente estude para ver que não existem contradições. Então, a gente viu que Lucas escreveu o livro de Atos. O que Lucas estava escrevendo? Um relato dos acontecimentos mais importantes na vida dos apóstolos depois da ascensão de Jesus. Então, aqui, nesse pedacinho, eu quis fazer esse parêntese, porque eu acho que é importante a gente entender as coisas, né? Porque o tempo, às vezes, faz diferença. Então, aqui fala no versículo 26, quando ele fugiu na sexta, né, de noite, que foi perseguido, fugiu na sexta e foi para Jerusalém encontrar com os discípulos, estudando eu vi que isso não aconteceu exatamente nesse dia, logo depois da conversão. Isso aconteceu 3 anos depois. Por quê? Porque Paulo mesmo contou isso. Então, a gente vai ver onde a Marília vai ler, que os relatos Marília vai ler Gálatas 1, de 13 a 18, o que ele disse sobre esses acontecimentos aqui. Pode ler, Marília, não esquece o microfone. Vocês ouviram... Xande, abaixa aí para mim, por favor. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Mas até o 18. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Então, isso, gente, isso são... Ele viajou para danar, né? Esse Paulo. Declarações que Paulo fez. Então, olha para você ver, quando ele acabou de conhecer a Jesus, quando ele teve esse encontro com Jesus, ele falou que ele sozinho, né? Ele foi o que recebeu a mensagem de ir para os gentios. Então, ele foi para a Arábia, né? Partir para a Arábia. Então, ele foi para a Arábia, ficou na Arábia um tempo, depois voltou para Damasco, e foi aí, nesse então, que ele estava em Damasco, que aconteceu esse caso deles quererem matá-lo, e ele ser colocado numa cesta, e aí é que ele foi encontrar os apóstolos. 3 anos depois, ele subiu para Jerusalém para conhecer a Pedro. Por que é importante a gente saber isso? Porque a gente vai ver daqui a pouco que ainda 3 anos depois da conversão de Paulo, os discípulos estavam com medo dele, não queriam encontrar com ele. Então, Mônica, lê para mim o 2 Coríntios 11, 32 e 33. Em Damasco, o governador do rei Aretas mandou guardar a cidade dos damascenos para me prender.
mas dentro de um cesto desceram-me por uma janela ao longo da muralha e assim escapei das suas mãos. Então, aqui ele está dizendo que quando ele escapou naquela cesta, em Damasco, o rei era Aretas. E historiadores provam que esse rei Aretas era rei só 3 anos depois daquele encontro de Saulo com Jesus. Então, a gente agora entendemos, né, que esse evento aqui não aconteceu exatamente depois. Então, isso não vai fazer muita diferença. Eu só quero que a gente guarde que 3 anos depois, Paulo estava pregando o evangelho lá na Arábia, ele tinha mostrado claramente que ele era um cristão, que ele era um seguidor de Jesus, mas quando ele vai atrás para procurar os discípulos, o que a Ana acabou de ler aqui? Olha só. Quando chegou em Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todos ainda estavam com medo dele. Com medo de Paulo, porque eles ainda pensavam que talvez ele fosse, né, infiltrar para querer continuar, porque ainda existia perseguição. Eles nunca deixaram de ser perseguidos naquela época. Depois a gente vai entender um pouquinho mais. Então, esse é o propósito da gente estar estudando a Bíblia aqui. Por isso que a gente demora tanto em cada capítulo, porque a gente tem que dissecar. A Bíblia existe, por exemplo, quando eu vou na igreja, o pastor me dá uma mensagem edificadora. Por quê? Porque tem gente que vai na igreja uma vez por ano. Então, você vai ali, você tem que entender uma mensagem que vai te fazer tomar uma decisão ou te encorajar na sua vida diária. Mas aqui, a gente está dissecando a palavra de Deus, a gente está desmiuçando em pedacinhos, porque a gente quer aprender, a gente não quer ficar só na superfície, a gente quer mergulhar e aprender o que está lá dentro, né? Então, para que entendamos a dimensão da conversão de Paulo, os cristãos de Jerusalém, então, não o receberam, isso eu já falei. Barnabé, quem lembra de Barnabé? A gente já escutou esse nome antes, né? Barnabé era um dos membros da igreja, era um que tinha convertido, tinha vendido, ele era rico, e tinha vendido tudo que ele tinha e doado tudo para a igreja primitiva. Aqui estava agora, Barnabé foi um intercessor, Barnabé foi lá porque ele era muito conceituado entre os apóstolos, e Barnabé falou, olha, pode acreditar nele, é verdade, eu tenho visto, eu vi o que ele tem feito. Ele tem pregado o nome de Jesus e muitas vidas têm sido alcançadas, ele está cheio do Espírito Santo. Então, Pedro resolveu aceitar o convite, né, aceitar, encontrar com ele, apesar da resistência. Mas, a partir daquele encontro, Pedro e Paulo tiveram um relacionamento e Paulo continuou com eles um tempo, não muito tempo, acho que a gente não sabe quanto tempo, mas o tempo deles ali com os discípulos foi curto. Gálatas 1:18 foi onde mostrou... não fala assim, ó, ele ficou com eles 15 dias. Lá fala, depois de 3 anos, subia a Jerusalém para conhecer a Pedro. Então, ele não conheceu todos os apóstolos, ele conheceu a Pedro pessoalmente e esteve com eles 15 dias, né? Então, finalmente, agora ele fazia parte dos cristãos de Jerusalém. Ele fazia parte da igreja primitiva, finalmente, né? A intrepidez de Paulo e a sua urgência em pregar o evangelho provocava raiva e incitava os judeus a persegui-lo. Paulo lidou com todo tipo de perseguição durante toda a sua vida, mas Paulo pregava corajosamente o nome do Senhor. Paulo passou algum tempo na Arábia, Damasco, Jerusalém, Síria, Cilícia, e na sua terra natal, em Tarso. Foi onde ele teve o seu tempo de amadurecimento espiritual, eu imagino, eu fico pensando, né? Foi um tempo que fala que foi o tempo de silêncio na vida de Paulo. Não se tem muita história, né? Em Atos 11:25, eu vou ler aqui porque está pertinho, não tem que procurar, diz assim, então Barnabé foi a Tarso, onde era a terra de Paulo, procurar a Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia.
Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Então, Barnabé e Paulo parece que começaram a fazer uma parceria. Eles começaram a trabalhar juntos, né? Logo depois que o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso, ali ele passou um período de silêncio, né? Então, não foi relatado. Seguro que a gente sabe que tem muita coisa da Bíblia, está nos rolos, né? Que existem histórias que não foram incluídas na Bíblia, não daria. Teria livros e livros e bibliotecas se fosse contar tudo que os detalhes de todas as coisas que aconteceram, não só no Velho Testamento, como no tempo de Jesus, e muito mais agora, depois da era dos apóstolos, né? Então, o que ficou relatado aqui é o que Deus achou que era suficiente para a gente ter como guia na nossa vida, né? Deus tinha grandes planos para a vida de Paulo, mas como sempre vemos uma e outra vez na Bíblia, as coisas só acontecem no tempo perfeito de Deus. Né? Paulo precisava ter passado pelaquela experiência de perseguidor, do seu encontro e novo nascimento com Jesus, depois passou a ser perseguido, teve o seu tempo de amadurecimento e intimidade com Deus para saber exatamente o que Deus tinha para ele, e aí ele começou a sua missão. E a gente vai ter muito que aprender, porque Paulo viajou, viu? Viajou, nem sabia que tinha navio desse tanto naquela época. A gente aprende muito com a Bíblia. No capítulo 11, veremos o início das viagens, né, missionárias de Paulo. E qual foi o intuito das suas viagens? Levar o evangelho para os gentios. Essa era a sua missão, né? O amor que ele tinha pelos gentios, não só pelos judeus. No estudo do capítulo 9 de Atos, conhecemos um Saulo que saiu de Jerusalém para perseguir e destruir os seguidores de Jesus. E terminamos o capítulo 9 com Paulo saindo de Jerusalém, mas dessa vez sendo perseguido por ser um destemido seguidor de Jesus. Que diferença, né? Existem pessoas que necessitam de uma transformação radical, uma virada de 180 graus na vida. Outras necessitam que as escamas dos seus olhos sejam removidas para que entendam com claridade a palavra de Deus e conheçam os planos de Deus para a sua vida. Outras simplesmente necessitam se comprometer, descer do muro, descer daquele lugar de espectador e entrar num relacionamento pessoal com Jesus, com Deus, né, no seu dia a dia. Seja onde você estiver neste processo, quando você se decida, sua vida não será a mesma. E as pessoas à sua volta vão perceber a diferença. Ninguém foi transformado por Jesus e continua o mesmo. Essa transformação causa um impacto na vida das pessoas à nossa volta. Nós somos chamados por Jesus para ser o sal da terra, a luz do mundo. Que a nossa luz brilhe refletindo Jesus e que o nosso sal dê sabor onde a gente passe, que a gente dê um sabor agradável, né? Que a gente não salgue demais, porque também muito sal não é muito bom, não. A gente tem que ter aquela dose certa, né? Nem muito sem sal, nem muito salgado. A gente viu isso hoje no radicalismo e no exagero, né? Então, que Deus abençoe a cada uma de vocês, que a gente passe essa nova semana ruminando, né, o que a gente aprendeu hoje, que a gente aprenda a dissecar essa palavra de Deus e fazê-la parte do nosso dia a dia, né? Que eu espero que em algum tempo durante a semana você tenha tempo de ler outra vez e olhar os versículos que eu coloquei, que a gente não teve tempo de ler, porque é assim que a gente cresce espiritualmente. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.